Olá, meus amigos e minhas amigas trabalhadores e trabalhadoras. Hoje é dia 27 de julho de 2021, o Dia Nacional de Prevenção dos Acidentes do Trabalho. E hoje o Cogito Podcast vai tratar desse tema e encaminhar outras abordagens, tendo em vista que as questões da saúde e segurança do trabalho e dos acidentes do trabalho não se esgotam nas datas e nem nos temas que estão sempre se renovando e a necessidade de pensar adiante com base no conhecimento passado. Então você está aqui agora comigo, Gerson Rocha, no canal Cogito Podcast, onde estaremos também presente nas plataformas de podcast, no Spotify e Google Podcast, e você também poderá nos acompanhar no Facebook e no Instagram. E aqui no YouTube, eu já te convido desde logo a se inscrever aqui no canal para que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo e já dar logo seu curtir para que o próprio YouTube entenda que é um tema importante e que de fato é, para que também outras pessoas possam alcançá-lo. Então, o Dia Nacional de Prevenção dos Acidentes de Trabalho nasceu lá na década de 70 com a instituição das portarias que criaram os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho e também o Plano Nacional de Prevenção, né, de valorização do trabalhador. E nesse contexto, lá nos anos 73 e 74, a Fundacentro, a Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, formou mais de 14 mil profissionais que antes eram autodidatas, né, no campo da saúde e segurança do trabalho, nos campos da engenharia e da medicina do trabalho. E isso avançou depois, todos sabemos, com a regulamentação da profissão também dos engenheiros em segurança do trabalho, dos técnicos em segurança do trabalho, logo em seguida, e aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi criado o primeiro curso técnico em segurança do trabalho, a primeira turma de um curso técnico em segurança do trabalho do Brasil, na antiga Escola Técnica de Comércio da URGS. Lá em 89 começou a primeira turma, que se concluiu em 91. E eu estava lá, entre outros colegas, tentando descobrir o que é isso, segurança do trabalho, que curso é esse, né? Já que não era algo do meu pensar, né, profissional. Eu era um estudante de engenharia, tinha interrompido o curso de engenharia elétrica por falta de condições de pagar a universidade privada na época. E aí, poxa, mas eu não posso parar de estudar, e vi essa ideia e me inscrevi no curso técnico, nessa prova de seleção, e entrei para a turma. E aí pudemos aprender já desde logo com excelentes professores, muitos ligados à própria Fundacentro, sobre a saúde e segurança do trabalho. E hoje estamos aqui em 2021, pensando, né, comemorando ou refletindo, aproveitando essa data, né, do 27 de julho, para refletir sobre as questões dos acidentes de trabalho que os profissionais, especialmente da área da saúde e segurança do trabalho, perseguem mais. Ou seja, a nossa atribuição na verdade de todos os atores sociais, é de enfrentar todas as mazelas sociais. E uma das mazelas sociais cujos números envergonham o mundo todo e também no nosso país, no Brasil, são os acidentes do trabalho. Então não é possível que deixemos passar em branco sem algumas reflexões. Como dizendo, o canal Cogito se propõe a debater os temas, a tocar nos temas, mas não necessariamente se obriga a dar respostas a eles, porque essas respostas necessitam de vários pensares e várias participações, mas também não nos furtamos a crítica, não nos furtamos as nossas opiniões. Então, hoje vamos tratar de alguns tópicos que ao longo dos encontros do canal Cogito Podcast trataremos, e outros já foram inclusive tratados, é só você acompanhar aqui no canal. Então, vamos tratar dessas perspectivas futuras nesse campo dos acidentes do trabalho. A prevenção dos acidentes do trabalho, como é de se esperar que a sociedade entenda,
é uma atribuição de todos os atores. Então, um dos dados que justificam isso não fosse a obviedade, já que todos nós, como já dissemos e muitas vezes e vamos repetir, vivemos em torno desse mundo do trabalho na perspectiva de encontrarmos uma colocação, uma atividade profissional, estudamos com essa finalidade. Hoje vemos vários profissionais nessa condição de pandemia que vivemos, descobrimos novos profissionais, novos cientistas que antes não eram do nosso dia a dia falar, né? Nós falamos dentro do campo da segurança do trabalho, nós falamos das coisas mais tradicionais, né? A obra, os acidentes na indústria, são imagens que vemos de trabalhadores em canteiros de obras, em montagens de estruturas, mas na verdade o trabalho vai muito além disso e também os riscos que esse trabalho oferece também encontram também esses profissionais hoje mais conhecidos no campo da ciência. Então, um dos dados mais recentes saiu no G1 da Globo, né, no caderno de economia, agora dia 1º de maio, que coloca o Brasil como o segundo país do G20, ou seja, do grupo dos 20 países mais ricos do mundo, o segundo em mortalidade por acidente do trabalho. Isso é um indicador muito preocupante e muito triste, e eu sou obrigado a tentar refletir aqui contigo que esse dado não mudou ao longo desses anos todos de luta. Podemos ter tido melhoras, e aí é necessário um estudo mais apurado sobre as proporções de empregos formais e o número de mortes por acidente de trabalho, lembrando a todos vocês que esses dados são dados oficiais da Previdência, porque só quem morre de acidente de trabalho para entrar nessas estatísticas são servidores, trabalhadores que contribuem com a Previdência Social, ou seja, os servidores públicos de estatuto próprio e os trabalhadoras informais não entram nessas estatísticas. Então vocês podem ver que oficialmente esses números podem ser muito maiores. E no governo ainda, se bem me lembro do Fernando Henrique Cardoso, pesquisadores, lá no final, pesquisadores disseram que esses números oficiais poderiam ser multiplicados por 10. Eu não duvido nada disso, tendo em vista a precarização das relações de trabalho que vimos enfrentando. Então, só para vocês terem alguns dados, de 2012 a 2020, 21.467 brasileiros morreram por acidente de trabalho, ou seja, em 18 anos. Então, temos um histórico aqui, por exemplo, em 2002, com 393 mil trabalhadores acidentados, lembro, com carteira assinada, contribuintes da seguradora, que é o INSS, 2.968 óbitos em 2002. Já em 2008, apesar de 765 mil, praticamente 766 mil acidentes do trabalho registrados, o mesmo número, quer dizer, um número menor, 2.817, onde podemos livremente opinar. Em 2008 havia uma melhor fiscalização. Em 2008, com um crescimento econômico do Brasil, tendo em vista o número de trabalhadores empregados, logo maior o número de acidentados, porém proporcionalmente o menor número de mortes. Quem sabe nessa época, né, em governo popular, vamos deixar bem claro aqui, porque a segurança do trabalho não pode evitar essa discussão política, né, de visão de mundo, o Estado provavelmente mais forte, mais fiscalizador, evitou mortes de trabalhadores também, e os profissionais se sentiram mais valorizados, com melhores salários, e isso acompanhou praticamente até 2014, 2015, com 622 mil trabalhadores acidentados e 2.500 mortos. E já agora, em 2020, com os efeitos das reformas previdenciárias e trabalhistas e alterações de normas, nós temos 446 mil trabalhadores acidentados, ou seja, o nível de desemprego aumentou bastante, essa leitura tem que ser feita, e 1.866 mortes. Ou seja, a perspectiva é que, mesmo com menos
trabalhadores ocupados formalmente, o número de acidentes do trabalho se torne elevado. E isso sem contar com o agravante de que não conhecemos os que estão sendo mortos em relações de emprego precarizadas, temporárias e muitas vezes de forma sem regulamentação. Isso não entra para as estatísticas. Portanto, essa abordagem deve nos levar à necessidade de reconhecer essa realidade. Já em outra oportunidade falamos, o mundo, no mesmo ano em que morreram 2.700.000 pessoas por conta da Covid, morreram 2.800.000 no mesmo período de um ano por acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então é necessário que reflitamos sobre o futuro também do trabalho e o que ele pode estar já anunciando de agravos à saúde para os trabalhadores e trabalhadoras. Não podemos ficar nesses conceitos também já antiquados e medidas antiquadas, como, por exemplo, só cumprir as normas, renovar normas técnicas, e essas últimas renovações de NR1, de NR18, mostram retrocessos que também abordaremos aqui. Já fizemos uma abordagem sobre isso e abordaremos também em outros encontros. As mudanças de normas nem sempre trazem benefícios para a saúde e segurança do trabalho igualmente. E também somos obrigados a dizer, a política atual no Brasil, com sinalizações de políticas no mundo, com comparações esdrúxulas com outros países, com outras culturas, vem descaracterizando as relações de trabalho, precarizando as relações de trabalho, com trabalhos temporários, com trabalhos sem carteira, com trabalho somente por hora, o que já vinha acontecendo de uma forma silenciosa, inclusive dentro do magistério. Professores horistas, com a ideia de que podem, com isso, ter várias atividades de trabalho. Chega período de férias, não ganham nada, porque em férias tu não dá aula. Se tu não dá aula, tu não tem hora-aula para receber. E isso se transportou para várias outras relações de trabalho, para outras profissões. Então, isso tem que ser contextualizado, porque esse tipo de política de retirada do Estado, do cuidado com as pessoas, especialmente no trabalho, ela não é feita de forma não intencional. Ela tem justamente o objetivo de subjugar os trabalhadores e trabalhadoras e, com isso, também prejudicando de forma muito cruel e desonesta as condições de trabalho e aumentando os riscos de acidentes e doenças do trabalho, porque quem tem necessidade se sujeita a muitas coisas que a dignidade, quando está com estabilidade, não se sujeitaria. Então é necessário que se olhe adiante. Se olha adiante, refletindo nesse dia, para que no próximo dia 27 de julho tenhamos notícias melhores. E para isso é importante olhar para questões do futuro, como, por exemplo, o que se responder, quais os desafios e oportunidades no campo da saúde e segurança do trabalho que se avizinham, que se anunciam. Então, quais os riscos novos que vêm surgindo decorrente das mudanças tecnológicas e do avanço dos conhecimentos em diversas áreas? De alguma forma já pincelamos sobre isso, mas vamos dedicar uma abordagem específica. A multidisciplinaridade na gestão da saúde e segurança do trabalho. Vamos continuar só abordando a saúde e segurança do trabalho com os profissionais tradicionais desde a década de 70? Apenas com engenheiros, médicos, técnicos de segurança do trabalho? E as outras áreas de conhecimento? Temos um vídeo aqui no canal que tratamos especificamente sobre esse tema. Também o desenvolvimento de competências. Como podemos enfrentar o número de acidentes do trabalho e a precarização dos acidentes de trabalho se profissionais importantes saem hoje das universidades, inclusive públicas, sem formação decente no campo da saúde e segurança do trabalho? A saúde e segurança do trabalho não faz parte da formação dessas pessoas ao longo da sua vida. O que deveria acontecer desde o ensino fundamental.
e outras coisas mais, mas estamos aqui especificamente sobre saúde e segurança do trabalho. Então, como que se formam engenheiros que vão gerenciar obras que não conhecem segurança do trabalho e dependem de profissionais que conhecem, que se formaram para isso, e também isso gera uma dificuldade, desde a valorização até da compreensão da importância disso. Precisando, às vezes, acontecer um acidente, uma responsabilização para que se conscientize sobre isso. E as relações da saúde, da segurança do trabalho com a saúde pública? Quais as novas doenças que estão surgindo? As questões da saúde mental, o que está afetando outras doenças, vamos abordar sobre isso, mas é importante tocar nesse tema desde agora. E as normas internacionais, o que está acontecendo no mundo, o quanto as normas propostas e muitas vezes regulamentadas no nosso país, como resoluções da Organização Internacional do Trabalho que viraram decreto, como que ainda são desconhecidas ou não são aplicadas, inclusive na reformulação de várias normas de segurança do trabalho. Já demos um exemplo aqui, né, da Resolução 155, que coloca os servidores públicos como trabalhadores, e a nova norma NR1, que entra em vigor no mês que vem, coloca que as normas continuam sendo só para seletistas. E nós, trabalhadores do campo da saúde e segurança do trabalho, nos omitimos diante disso. Não criticamos sobre isso. E aí eu vejo em grupos de debate sobre a profissão de técnico de segurança os baixos salários, a desvalorização, a falta de colocação para esses profissionais da saúde e segurança. E outra questão, estamos num momento de enfraquecimento do poder do Estado através das leis e das ações de fiscalização e também de outros parceiros sociais no campo da segurança do trabalho. Quanto mais fraco o Estado, menos ele consegue esticar sua mão até a empresa para fiscalizar, mais acidentes de trabalho acontecem. E nesse contexto, onde estão os sindicatos dos trabalhadores? Qual a qualidade da sua ação nesse campo? A experiência que eu tenho, e eu não posso falar do todo, porque existem várias experiências ao longo dos anos de sucesso na luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, especialmente no histórico, né, dos metalúrgicos de São Paulo, com convenções coletivas que colocam até a estabilidade dos trabalhadores no caso de acidente, estabilidade vitalícia. E várias outras ações, mas não é isso que se vê. Dentro do serviço público federal, dentro das universidades, por exemplo, que são centros de pesquisa e existem todos os tipos de riscos e mais um tanto porque a pesquisa busca inovar, busca descobrir novos materiais, novas formas de realizar. Onde estão as entidades, as lideranças sindicais que não priorizam esse tema nos debates e nas discussões? Hoje estamos numa perspectiva de mudança de paradigma nas relações de trabalho, com o trabalho em home office, com o trabalho híbrido, com o ataque do atual governo a direitos dos servidores públicos federais que deveriam estar repetidos nos outros trabalhadores e não retirados dos que têm, procurando desqualificar o serviço e o servidor público, mas os sindicatos só se ocupam de temas gerais, genéricos, só que hoje, amanhã, os colegas estão em home office sofrendo, retornarão assim que o trabalho presencial retornar para os laboratórios estão seguros, as oficinas. Antes, como era tudo maravilhoso? A pandemia veio e estragou tudo? Não, não era tudo maravilhoso. E quais são as discussões sindicais? São só de temas genéricos importantes? Sim, fundamentais, mas só é preciso mais e mais responsabilidade dessas lideranças. Portanto, caríssimos trabalhadores, trabalhadoras, companheiros e companheiras, não é possível fugir dessa realidade. O Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho tem uma importância extrema na medida em que o trabalho vitima, incapacita, mata.
hoje apresenta uma grande pressão e um grande número de adoecimentos no campo da saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Casos de assédio moral, especialmente, estão se agravando, se fala mais sobre isso. Então, não é mais possível adiar esses debates, esses enfrentamentos. E é necessário, sim, encontrar também financiamento por parte desses atores políticos para a formação das pessoas nesse campo, para a formação dessas lideranças nesse campo. O discurso de democracia, de resgate da democracia, ele é importante. Os discursos e as diversas bandeiras de inclusão são fundamentais. Mas hoje, ontem, e a perspectiva é de que o trabalhador e a trabalhadora estão perdendo o mínimo de garantia das suas relações de trabalho. Logo, as suas necessidades fundamentais, aos poucos e de forma hoje bem desavergonhada, estão sendo destruídas. As suas garantias mínimas de sobrevivência estão sendo destruídas. As imagens de filas para pegar osso com pouco de carne ainda em açougues se multiplicam. Pratos e geladeiras vazias se multiplicam. As pessoas estão hoje precisando escutar do governo, mas desse governo não estão escutando, mas das lideranças políticas populares, das lideranças partidárias do campo democrático e popular, uma linguagem, um discurso e uma ação que atenda essas suas necessidades. E junto com essas ações e debates, sim, se debate os valores importantes de um Estado democrático de direito e o resgate de um Estado mais forte para garantir o respeito e as condições sociais mínimas que qualquer povo merece. Os profissionais de saúde e segurança do trabalho que não estão desenvolvendo ou pensando dessa forma ou com essa perspectiva, certamente não estão no campo de defesa dos trabalhadores. Estão, no máximo, querendo um emprego nessa área para seu sustento, mas não estão modificando as perspectivas para que os dias nacionais de prevenção de acidente de trabalho falem de condições melhores. Falem de mais empregos e menos acidentes. Falem de mais empregos e mais profissionais contratados, trabalhando com inovação, trabalhando com atualização, desprendidos de normas técnicas caracterizadas pela engenharia somente, e trabalhando com outras categorias, outros profissionais do conhecimento, tornando a saúde e segurança do trabalho cada vez mais apropriada pelos trabalhadores e trabalhadoras. Porque são eles que se acidentam, são eles que se incapacitam, são eles que morrem. Ou seja, somos nós, trabalhadores. Os técnicos em segurança, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, não são da classe dominante, da classe econômica dominante. São da classe trabalhadora, mesmo com salários melhores do que um operário, infelizmente. Porque os operários deveriam ganhar um salário mínimo digno e não um salário de submissão. E depois não entendem porque também profissionais da segurança do trabalho começam a ser mal remunerados. Então é necessário que sim, nesse dia 27 de julho de 2021, reflitamos sobre essas questões e outras mais. Nos próximos encontros, eu espero contar contigo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Cogito Podcast. Eu sou o Gerson Rocha, espero também seus comentários, sugestões de temas, suas críticas. E mais tarde iremos abordar com detalhe alguns temas, algumas perguntas aqui formuladas. Tá certo? Um abraço e até a próxima!